Eu quero cumprimentar todos os irmãos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Hoje eu quero trazer para a nossa meditação Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículos que fala, sobre o sacrifício do Senhor Jesus, sobre tudo que o Senhor Jesus enfrentou para que nós tivéssemos cura, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos inocentados. Mas hoje em dia a humanidade, ela questiona se Deus é um Deus tão bom, se Deus é um Deus que é amor, por que existe muito sofrimento no mundo, por que existe tantas pessoas ainda, sofrendo enfermidades incuráveis, enfermidades muito mais profundas que enfermidades físicas, que hoje o mal desse século continua sendo, as enfermidades espirituais, as enfermidades que muitas das vezes nós não enxergamos na pele, mas pessoas, gritando, pessoas, sofrendo dores profundas. E as pessoas então questionam, se Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, por que existe tanto sofrimento no mundo? Mas a palavra do Senhor, tem um versículo que fala assim: do que se queixa o homem vivente? Aí ela mesma responde: queixa dos seus próprios pecados. Então, por que existe tanto sofrimento no mundo? Que desde que a humanidade caiu, desde que a humanidade entrou pelo caminho da desobediência, aí então veio esses problemas, veio as enfermidades, veio, as feridas, que precisam hoje ser curadas. E o motivo é o pecado, é a desobediência. Do que se queixa o homem vivente? As queixas que a humanidade fazem hoje, das suas dores, é pelo pecado, pela desobediência. Então, o Senhor Jesus, ele levou sobre si, sim, mas nós precisamos tomar posse disso. Como tomar posse, crendo no sacrifício de Jesus, entendendo o tamanho do amor do sacrifício que ele fez por nós. Mas o povo não quer, o povo vira as costas, para o Senhor Jesus. E continua vivendo a sua vida de sofrimento, continua vivendo, a sua vida de desobediência. O nosso Deus, ele permite o sofrimento na humanidade para quê? Para que venha, de alguma maneira, disciplinar o povo, para que eles venham cair em si dos seus caminhos. Lá em Jeremias, capítulo de número 30, Deus usando ali o profeta Jeremias para falar com aquele povo rebelde, no versículo de número 15, a palavra do Senhor diz assim: por que gritas em razão do teu quebrantamento, tua dor mortal? Pela grandeza de tua maldade, pela multidão de teus pecados, eu fiz essas coisas. O Senhor aqui fala para eles: por que vocês estão gritando? O grito é um sinal de desespero, é um sinal de alguém que está sofrendo muito. Aí o Senhor pergunta para ele: por que vocês estão gritando por causa do teu quebrantamento? Aí o Senhor fala para eles: tua dor é mortal, pela grandeza da tua maldade, pela multidão dos seus pecados. Eu fiz essas coisas. O Senhor estava permitindo eles sofrer ali, e o Senhor disse para eles, tua dor é mortal. O Senhor estava querendo dizer para eles assim: olha, vocês, das suas próprias forças, dos seus próprios métodos, vocês não conseguem sarar essas feridas, vocês não conseguem sarar, essa dor. Mas aí no versículo de número 17, o Senhor fala assim para eles: porque restaurarei a tua saúde, sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Ou seja, o único que pode restaurar a saúde da humanidade, o único que pode curar essa dor mortal que a humanidade está vivendo é o Senhor Jesus. Eu vejo aqui o Senhor chamando a atenção desse povo como um pai chama a atenção do seu filho. Eu imagino que nós, somos pais, muitas das vezes nós falamos assim para os nossos filhos: não vai para esse caminho, não faça isso, porque você vai se machucar, você vai se perder, você, vai acontecer alguma coisa de ruim. Mas muitas das vezes nós não damos ouvidos, e assim tá
A humanidade de hoje, elas não dão ouvido para Deus, não dão ouvido para a sua palavra. Aí o que acontece? Que nós seguimos os nossos caminhos, aí de repente nós nos machucamos, nós criamos feridas em nós mesmos. E tudo que um filho faz, né? É quando ele se machuca, é correr para onde? Para os braços do pai. E muitas das vezes aquela criança corre para o braço dos pais esperando receber algum consolo, esperando receber, né? De imediato, alguma cura, alguma coisa que possa ajudar a sarar aquela ferida. Mas muitas das vezes nós, como pais, o que nós fazemos? Nós vamos primeiro reforçar tudo aquilo que nós falamos. Olha, eu não disse para você, eu não falei para você que se você fizesse isso, ia acontecer isso. E às vezes aquilo que a gente faz como pai é o quê? Acaba que deixa a criança sentir um pouco, né, daquilo que aconteceu com ela, para que ela não torne a fazer de novo. E assim também o nosso Deus. O nosso Deus, ele não deseja que a humanidade sofra, né? Mas ele, desde os tempos antigos, desde que o homem caiu, ele adverte o seu povo para andar nos seus caminhos, para andar na obediência da sua palavra. Mas então o povo não ouve, né? A humanidade continua fazendo as coisas da sua própria maneira. Aí é na onde, muitas das vezes, as iniquidades, né? As feridas da nossa alma entram pela desobediência, pela iniquidade. E aí é onde muitas das vezes nós lembramos do Senhor Deus, esperando receber, né, a cura para nossa alma. E de imediato, muitas das vezes, nós não sentimos isso, não sentimos a cura, porque é tudo porque o nosso Deus quer nos disciplinar. A palavra do Senhor diz que o Senhor, né, ele corrige aquele que ama, né? E então o Senhor, para fazer nós entender que aquele caminho que nós tomamos causou-nos prejuízo, causou-nos dor, ele permite que nós sofremos um pouco. Mas hoje em dia estamos vivendo no meio de um povo que está sofrendo e não cai em si, não vê, né, que são os seus próprios caminhos, que todas as suas queixas, todas as suas dores são pelas suas próprias escolhas. O nosso Deus está pronto a sarar, como ele disse aqui, né, por que você grita em razão do teu quebrantamento, né? Tua dor é mortal. Estamos vivendo aí dias onde as pessoas estão morrendo com dores, com feridas na sua alma, mas não procuram aquele que tem o poder de sarar, não procura aquele que já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, né? Ele tem o poder de restaurar, ele tem o poder de sarar chagas que nós não conseguimos. Talvez você esteja dessa maneira nesse dia de hoje, questionando o Senhor Deus por que de tanto sofrimento, questionando o Senhor Deus por que você sente assim, por que esse vazio na sua alma, por que essa tristeza, por que essa dor dentro do seu coração, ela não passa. Mas eu quero dizer para você que o Senhor muitas das vezes está querendo, né, te disciplinar, o Senhor está querendo te ensinar que os caminhos que você tomou, né, as escolhas que você fez, não fizeram bem para a sua vida. Mas isso também não significa, né, que o Senhor não deseja sarar. Mas se você tomar posse, se você entender, se você entrar pelo caminho da obediência, esse versículo que eu li aqui, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele vai se cumprir na sua vida, né? Se você tomar posse nesse dia de hoje, entender que o Senhor Jesus já levou na cruz do Calvário o sofrimento da humanidade, mas infelizmente a humanidade que tem rejeitado o seu amor, né? Mas se você entender, você vai ser curado. O Senhor tem poder de te levantar, de restaurar a sua vida por completo. E essa é a mensagem que eu deixo para você nesse dia de hoje. É só o Senhor Jesus que pode fazer. Muitas pessoas procuram ajuda, né? Em muitos outros lugares, achando que pode sarar suas feridas com vícios, com bebidas, com coisas, né, que por um momento até parece, né, tapar por um momento, mas depois elas causam ainda um efeito muito pior.
Mas o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, quando ele restaura por completo. Quando ele cura por completo. Quando ele faz, né? Ele faz o homem totalmente novo, né? Ele pega aquele vaso quebrado e ele faz tudo novo. E é isso que ele deseja fazer na tua vida. Toma posse, né, do sacrifício do Senhor Jesus. Toma posse daquilo que ele fez por você nessa manhã de hoje, em nome de Jesus.